Oi, mamãe e papai, eu tô passando aqui para deixar esse vídeo para vocês, para dividir com vocês algumas informações sobre o teste do Covid, tá bom? Principalmente se você está tentando marcar de fazer o teste pela website e não está conseguindo, ok? Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Hoje é quarta-feira, tá? No domingo, no final da tarde, meu filho, a gente percebeu, eu e meu esposo, que ele tava com febre, a gente tirou a temperatura, realmente estava um pouquinho alta. E assim, graças a Deus que nós temos um grupo no WhatsApp dos pais das crianças da salinha dele da escola. Aí eu fui lá no grupo, porque às vezes a gente ouve as coisas na televisão, mas quando acontece com a gente mesmo, a gente acaba ficando confusa de quais são os procedimentos. E eles falaram assim, olha, obviamente mesmo se não tivesse a questão do Covid, ele não ia poder ir na escola. Mas a escola só vai aceitar ele de volta se ele fizer o teste. Ou vocês vão ter que ficar em isolamento por 10 dias. Aí isso acaba trazendo uma pequena desestrutura ali no momento, porque a gente acabou de voltar a trabalhar agora, né? Principalmente eu, né? Meu esposo estava trabalhando durante a questão da quarentena, a gente estava tentando se manter o máximo de segurança, né? Aqui em casa, e o fato de que ele estava trabalhando. Mas agora que pra mim, principalmente, as coisas começaram a voltar ao normal em relação à questão do trabalho. E aí você já começa a ficar preocupado e tudo, e aí domingo você já tem que avisar na segunda-feira que, né, que você não vai poder atender as pessoas e tal. Mas a partir daquele momento, ok, que eu falei com os pais, quase praticamente até assim no amanhecer de madrugada, tanto eu quanto meu esposo ficamos no website do governo tentando buscar o tal do teste do Covid. E até hoje de manhã, ok? A gente ficou tentando inúmeras vezes. Eu tirei várias fotos assim da website, porque ela dá 1 milhão de problemas, você não consegue. A gente começou a ver nas notícias que os testes, o centro dos testes estão vazios, mas mesmo assim as pessoas não conseguem buscar os testes para fazer o teste. E não conseguem entender também por que está vazio e não tem lugar, né? E cada um fala uma coisa. Quando foi ontem à tarde, alguém falou assim, olha, tem alguns lugares que você consegue ir sem precisar fazer esse agendamento pela website. Eu falei, legal, então esse que vai ser a solução. Mas aí algumas pessoas falaram e mostraram até notícias da mídia falando que eles não estavam aceitando, mesmo esses lugares que falam que você poderia ir direto lá. Que se você vai lá, eles estão falando que você tem que ir embora e fazer o agendamento pela website. Aí eu falei, bom, não vou até lá o lugar então pra eles mandarem de volta pra casa, né? Então, assim, na segunda-feira a gente avisou então a escola e já falei, olha, desde ontem a gente tá tentando, no momento que eu vi, eu falei com os pais fazer o teste, mas não consigo fazer o teste. E eles falaram assim, ó, o procedimento é assim para as escolas. Ou ele traz o teste, né, dando negativo para voltar para a escola, ou ele vai ter que ficar em casa 10 dias. Então, assim, eu falei, ok, então já comecei a avisar todo mundo que a gente estava atrás de teste, se não conseguiu o teste, o que vai fazer, né? Vai ter que ficar os 10 dias em casa. Mas aí depois, quando foi hoje de manhã, quarta-feira, uma pessoa mandou uma mensagem, uma mãe também desse grupo, e falou assim, olha, eu consegui fazer o teste, tá aqui o endereço desse lugar, eles estão aceitando pessoas para fazer o teste, inclusive estava super vazio lá e você não precisa de agendamento. O que é mais engraçado é que você pode fazer o agendamento nesse lugar também, só que se você entra na website do governo, você não consegue fazer agendamento nenhum. Pra mim, assim, às vezes eu não conseguia nem... Eu já colocava os dados, falava que ia colocar o teste, que eu queria fazer o teste pro meu filho, eu já falava assim, não, o website tá fora do ar. E aí você fica tentando, às vezes quando você entra lá, fala, tá ok, você começa a colocar todos os dados. Depois que você colocou todos os dados, a website te informa que não tem lugar nenhum para você fazer o teste. Eu sei de algumas pessoas que deu assim para fazer o teste muito, muito longe, mas para mim não apareceu nenhuma vez que eu tentei essa opção de fazer teste em lugar nenhum, mesmo que eu fosse caminhando ou que eu fosse de carro, tá?
Aí ela falou assim, vai lá fazer o teste, ela me passou o endereço e tudo. Eu falei, meu, então vamos. Daí a gente saiu já desesperado, na mesma hora a gente já se arrumou aqui, fomos lá no lugar. Realmente, vazio o lugar, tá? Eu vou colocar o endereço aqui nos comentários, porque eu achei muito assim, foi excelente, na verdade, essa informação pra você. Por isso que eu falei, nossa, eu preciso dividir isso também, porque às vezes tem gente que vai estar assim no mesmo desespero que eu. A gente tem certeza que, assim, quase certeza que não é, que vai dar negativo, que não é o Covid, que é só uma gripe pelos sintomas dele, né? Quase certeza, porque a gente sabe que tem gente que tem o Covid e não tem, na verdade, sintoma nenhum, né? Mas, assim, a febre dele, na verdade, já passou. Ele teve muita febre de domingo para segunda. Na segunda ele teve febre o dia todo, mas já estava mais controlado. E na terça de manhã ele já acordou sem febre, eu não dei um remédio pra ele. E hoje é quarta, então ele já tá no segundo dia sem febre. Ele continua com o nariz escorrendo, espirrando bastante, mas ele não tem febre mais. Mas mesmo se eu não conseguisse fazer esse teste, se eu não tivesse o teste, se eu não tiver o resultado do teste para apresentar para a escola, ele não pode voltar para a escola, entendeu? E num período de 10 dias. Então ele pode, tipo, vamos supor que eu tivesse o resultado hoje. Então amanhã eu chegava lá, apresentava e ele poderia ir para a escola, entendeu? Mas se ele não tivesse feito o teste, ele tem que ficou essa semana em casa, tem que ficar mais uma semana. Esse local, eu vou colocar depois o endereço aqui nos comentários. Eles só atendem 3 vezes por semana, tá? Então hoje, graças a Deus, era o dia que eles estavam atendendo. Então eu quero pedir pra você, se você fez o teste também dessa maneira que eu fiz, tá? Que é indo no local, por favor, divide também nos comentários. Mas não põe um endereço se alguém te recomendou. Porque eu sei que realmente tem teste, tem lugares dentro dos testes que eles estão realmente mandando as pessoas ir embora e tem que fazer o agendamento. Não importa se tá vazio ou não, ok? Então se você sabe de um lugar que não é esse lugar que eu vou colocar aqui, depois você coloca também, porque às vezes a pessoa vai assistir o vídeo, mas esse lugar vai ser muito longe para ela. Mas se você fez, quem sabe também você pode ajudar alguém, ok? Então essa era a informação que eu queria passar para vocês, tá? Quando a gente souber o resultado, que vai dar negativo, eu mando aqui uma respostinha só para falar para vocês. E é isso aí. Agora eu quero falar uma outra coisa sobre o teste, tá? Se você não quiser saber do teste, tudo bem, você pode ir já. Tchau. Mas se você quiser saber do teste, é o seguinte. Quando você chegar lá para fazer o teste, você tem que ir com a máscara, luvinha e tudo. Você pode ir, tá? Você pode ir andando, normal, e você pode também ir de carro, tá? Você não pode abrir a janela se você for de carro. A moça vai vir e ela vai te dar um código para você tirar uma foto com o seu celular. Esse código você vai entrar na website do governo e vai fazer o registro, tá? E aí, esse registro é as pessoas que estão fazendo o teste. Como a gente já estava lá mesmo, todo mundo fez teste. Eu, marido e meu filho. E aí você vai pôr lá os seus dados, onde que você quer receber o resultado e tal. Depois você encosta o carro lá no local. Não pode abrir a janela, tá? Você pode ficar com o carro ligado se você quiser ligar o ar-condicionado ou o ventilador, mas não pode abrir a janela. E aí você vai pegar, cada um pega o seu saquinho, tá? Tenha certeza, já cuidado para não misturar lá dentro os testes, os cartões, os negócios, tudo, principalmente se você for com mais gente. E aí dentro desse saco, ok? Que é um saco que você vai selar só na saída, tá? Quando você já ter terminado o teste. Tem um outro saquinho lá dentro, que tem uma pequena esponjinha. E aí tem um vidrinho que tem um líquido dentro. E tem um cotonete bem grandão, que é o que você vai fazer para usar. É o que você vai usar para fazer o teste. Eu achei que alguém vinha fazer o teste em você, mas não, você faz em você mesmo. E você também que vai fazer nos seus filhos. Tem toda a informação lá no folheto. Eu tirei algumas fotos também, posso colocar aqui no comentário se você quiser ler antes. Porque por mais vezes que você lê, algumas coisas quando são meio diferentes, assim, a novidade, às vezes você fica meio confuso na hora. Mesmo estando eu e meu marido lá, a gente achou meio estranho como que é feito o teste, mas a gente
Falou, mas é assim mesmo, né? Que a mulher viu lá que a gente precisa de ajuda e tal. Ela falou, não, é assim mesmo. O mesmo cotonete que você vai colocar dentro lá da sua garganta, lá nas amígdalas, é o mesmo cotonete que você vai colocar no nariz, tá? É um cotonete super longo, você abre bem a boca, tem que ficar raspando lá dos dois lados da garganta, lá nas amígdalas, por 10 segundos. Se você sentir ânsia de vômito, você tira, porque o cotonete não pode encostar na sua língua, nem na sua bochecha, em lugar nenhum dentro da sua boca, e nem em lugar nenhum fora também da sua boca. Você vai tirar o cotonete, ok? Dá uma respirada lá e volta para você terminar os tal dos 10 segundos e raspar bem de um lado e do outro, ok? Depois que você fez isso, você vai colocar ele no nariz. Ele vai vir mais ou menos até aqui nessa região, você vai colocar bem lá no fundo mesmo. E em mim, me deu uma super cosquinha assim lá dentro, mas você vai também raspar, girar lá dentro por 10 segundos, tá? Depois que você fizer isso, você vai pegar o vidrinho que tem um líquido dentro. A parte do algodão, ele só tem o algodão em um lado, ok? Você vai colocar dentro do líquido. E aí você vai quebrar o cotonete, é bem facinho assim de quebrar, mas cuidado pra você não derramar a garrafinha, o líquido, nada. Você segura bem a garrafinha e aí você quebra. Ele não pode ficar torto, amassado dentro, tem que quebrar o tamanho da garrafinha. Você tampa, você vai colocar dentro do saquinho que tem a esponjinha. Aí você fecha o saquinho e aí você vai colocar dentro do saco que você vai selar só na saída. Aí você pega o cartãozinho. Eles não vão pedir o número de NHS, nada. É no registro da internet que você vai colocar o seu e-mail e o teu telefone, tá? Ali nesse cartãozinho, que você vai pôr o nome, é só porque tem o número desse saquinho que você entregou lá, tá? O registro. Aí meu marido também fez teste. Pra fazer meu filho foi bem assim difícil, porque ele não consegue colocar a língua completamente pra fora. Quando ele falava a língua subir, ele não consegue baixar. Você não pode colocar a mão dentro da boca dele para baixar a língua. A mulher viu lá a dificuldade que tava, ela falou assim, olha, não é assim recomendável 100%, mas você pode fazer só do nariz, mas aí você tem que colocar dos dois lados no nariz, tá? Mesmo assim eu coloquei lá e quase teve um troço, porque realmente dar cosquinha é muito incômodo aquilo. Mas assim, são 10 segundos, é rapidinho, parece uma eternidade no momento, tá? Mas mantenha calma, ok? Mamãe, papai, se você ficar calmo, a criança vai também ficar um pouco mais calma. Se vocês ficarem desesperados, a criança também vai ficar desesperada, tá? Mas aí você faz mesmo procedimento, coloca dentro da garrafinha, quebra o cotonetinho, põe dentro do saquinho da almofadinha, depois põe dentro do outro saco, pega o cartãozinho, tá bom? Na saída, não sela o saco. Na saída, você vai lá, fala pro cara e o cara vai te fazer umas perguntas e ele vai falar assim, ok, tá autorizado, sela. Aí você tira lá um negocinho, sela, entrega pra ele, ok? E aí ele vai também lá perguntar se você registrou direitinho lá no negócio da website do governo, que você estava fazendo teste, onde que era. Presta bem atenção no postcode, porque ele vai pedir ao website o postcode da onde você fez o teste, tá bom? Você coloca lá no registro e agora é só esperar, tá? Demora de 24 horas a 48 horas. Mas o que eu assim achei muito legal e que eu queria dividir é que como assim que às vezes, né, uma pessoa pode ajudar a outra, porque a mídia fala o que quer, né, e fica confundindo assim a cabeça das pessoas. Então essa foi a minha experiência, ok? A gente tá vendo aí o desespero de muitas pessoas que precisam fazer o teste e não conseguem. Inclusive eu conheço uma médica também que ela tem muita dificuldade para fazer o teste e nem ela sabia disso. Assim que eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, vou te mandar o endereço, se souber de mais alguém que precisa fazer, tá? E aí ela achou legal, assim, e tudo. Mas, então, se você também fez o teste dessa maneira, sem agendamento, coloca aqui embaixo, por favor, que talvez a gente possa ajudar uma outra pessoa. Ok? Essa é a minha mensagem para você. Espero que vocês fiquem bem, a família de vocês também, com muita saúde, muita paz. Um beijo da minha casa pra sua. Fiquem com Deus. Tchau.